A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar sobre a aliança que Jesus Cristo fez ali na última ceia, na ceia da Páscoa, tá bom? Por quê? Porque, irmãos, é a partir desta aliança que é firmada através da ceia, que provém ali o cálice do vinho e o cálice e o pão. Você vai ver que esses dois componentes, eles tratam dessa instituição da ceia do Senhor. E você vai ver que o próprio Jesus vai dizer que simboliza o seu corpo e simboliza o seu sangue, tá bom? Então vamos ler aqui a primeira parte, que vai eu escolhi o Evangelho segundo Lucas, que vai ser do capítulo 22, do verso 14 ao 20, tá bom? Para a gente contextualizar. Então diz o seguinte, verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Percebam, nesse momento aqui, estavam Jesus, mais os 12 apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Mas vos digo que nunca mais a comerei, antes que ela se cumpra no reino de Deus. Falando das bodas, né? E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, pegou o pão, veja bem, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos parar. Jesus estava com os 12 apóstolos, ele era o 13º homem, e você vai ver que ele pega um cálice de vinho e um pão, e ele diz que aqueles dois componentes fazem parte ali da aliança. Você vai ver que o corpo foi o pão é o corpo dele, que foi massacrado ali, né? E repartido, na verdade. E você vai ver que o cálice de vinho, ele simboliza o sangue que desceu do corpo dele no momento da maltratação do corpo, né? Da questão ali dos pregos, a questão da coroa, a questão dos açoites, tudo isso verteu sangue, né? Então olha que interessante. Jesus disse que esta é a nova aliança, mas que nova aliança é essa? Qual é a base que Jesus tem para instituir isso? Será que Jesus ele falava coisas ao vento? Claro que não. Então qual foi o texto que o Senhor Jesus estava citando aqui? Cumprindo, na verdade. Foi o que eu coloquei aqui. Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Vamos ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. 12. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vejam bem, você vai ver que lá no verso 31 vai falar da casa de Israel, que nós conhecemos que é a casa do norte, 10 tribos, e vai falar da casa de Judá, que é o reino do sul, composto por Benjamim, alguns levitas e Judá. Só que o mais interessante é que quando chega no verso 33, ele trata já a instituição da aliança como 12 tribos, um reino único, um reino como era no princípio, né? As 12 tribos compostas. Agora veja bem, o Senhor Jesus fala isso com os seus 12 apóstolos. A gente vai ver, né, que Judas, ele ali no finalzinho da ceia, ele sai para fazer a traição, e Jesus ele se coloca como a casa de Judá ali. Por quê? Porque dos 12 apóstolos, Judas foi o único que veio da Judéia, e os outros 11 vieram da Galileia, ou seja, região do norte, região do sul. E você vai ver que Jesus
ele se coloca como o judeu. Ele se coloca como o Judas que foi retirado pela sua apostasia. Então ali o Senhor Jesus está sendo tratado como o 12º homem ou a 12ª tribo. Então você vê as 12 tribos partilhando de uma aliança através do pão e através do cálice divino. Vocês percebem? E o Senhor Jesus cita o texto que ele cumpriu. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, instituído para a igreja, ele vai dizer que da mesma forma que ele recebeu, ele passa para a igreja. Né? E que isso aconteça, essa ceia do Senhor, aconteça até que o Senhor venha. Agora vamos juntar os pontos. O Senhor Jesus cita um verso do profeta em que fala de uma restauração e uma nova aliança para as 12 tribos. E ali ele estava com os 12 apóstolos. E o apóstolo Paulo pega esse texto e aplica para a igreja. Irmãos, se a igreja não são as 12 tribos, que aliança é essa que nós vivemos? Qual é a aliança que a igreja gentílica, né, como alguns gostam de chamar, está vivendo? Seria esta aliança uma farsa? Será que são duas alianças? Uma para os judeus, 12 tribos carnais, e o povo gentil? Claro que não. Quando o Senhor Jesus estava instituindo essa ceia, e ele fez todo o complexo ali dos 12 apóstolos, um vindo da Judéia, 11 da Galileia, ele se colocando como o que veio da Judéia no lugar de Judas, você vai ver que as 12 tribos estavam unidas. Então qual é o povo de Deus que partilhou da aliança, da nova aliança profetizada pelo profeta Jeremias? Aqueles que creriam das nações, isto é, da casa de Israel, cabeça de Efraim, e os judeus que viriam ali da casa de Judá. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso em Efésios 2, fala isso em Romanos 9, 10 e 11. E por aí vai. Se a gente for colocar Gálatas, ele vai falar novamente que não há judeu e nem gentil. Os dois em Cristo são um só. Então vocês percebam que eu coloquei mais alguns pontos aqui para Apocalipse para a gente entender. Porque você vai ver que em Apocalipse 2 e no capítulo 3, Jesus está destinando promessas e repreensões para 7 igrejas. Que igrejas são essas? Aquelas que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os outros apóstolos instituíram e passaram a promessa, na verdade, instituíram a ceia do Senhor através dessa promessa de tomar novamente essa ceia e receber do sacrifício que produz da fé em Cristo. Então você vai ver que em Apocalipse 7, do verso 1 ao 8, um povo está sendo selado. E esse povo são as 12 tribos. Você vai ver que em Apocalipse 21 vai falar sobre a Nova Jerusalém e vai dizer que ela tem um muro ao seu redor. E nesse muro tem 12 portas, segundo as 12 tribos de Israel. E você vai ver também que os fundamentos dessa cidade são o nome dos 12 apóstolos. Então vejam bem, a aliança que o Senhor Jesus instituiu não foi com uma nova igreja, porque a igreja ela existe desde Eva. Na verdade, desde Adão. Daquela composição entre retirada da união e unificação novamente através de uma só carne. Então perceba que desde ali existiu igreja. E sempre, em todas as eras do Senhor, ele manteve um remanescente fiel. É falado pelo próprio Deus a Elias e é falado por Paulo aos homens ali da igreja de Roma. Então a instituição da aliança, da nova aliança profetizada pelo profeta Jeremias foi sim para a igreja, mas a igreja são as 12 tribos de Israel segundo o Espírito, como Paulo fala em Romanos, como Paulo fala em Efésios, como Paulo e Pedro falam em todas as suas cartas, como o apóstolo Tiago fala. Só não vê quem não quer. Não existe aliança, não existe povo de Deus sem ser povo de Israel, 12 tribos. Porém, temos que compreender quem são os segundo a carne e quem são os segundo a fé. Certo? Então, meus irmãos, eu estou passando esse entendimento
Porque eu conheço muitas pessoas que eles creem que Israel completamente foi rejeitado, e não é bem assim, né? Você vai ver que muitos não creram, muitos ainda não creem, mas muitos creram, e muitos creem, e muitos ainda crerão. Tanto é que os apóstolos eles vieram de dentro ali das 12 tribos carnais, mas foram transportados para o reino de Deus segundo a fé, o Israel de Deus. Ou seja, você vê o homem carnal indo para o homem, se transformando em novidade de vida para o homem espiritual. Então é daí que a aliança é composta para unificar as 12 tribos novamente, a nova aliança. Tá bom? Passe esse vídeo para algum irmão seu, algum colega, algum amigo que tem esse pensamento ainda, né? De que o Israel foi substituído pela igreja e que não compreende bem essas coisas, para que ele mesmo reflita. Ele pegue os textos e reflita, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe. Se você gostou, faça isso, tá bom, irmão? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.